E para você ligado na TV Estadão, o último dia das super aulas Enem 2011 está só começando. Agora, o professor Cordeiro vai falar para a gente tudo sobre as leis de Newton, a hidrostática e os princípios de calorimetria na aula de física. Fica atento e até daqui a pouco. Olá pessoal, eu sou o professor Cordeiro e hoje vou dar uma aulinha para vocês acompanhado de uma figura ilustre da física que é o Isaac Newton. Já já vocês vão conhecer um pouquinho mais da obra dele. Bom, com a aproximação da prova do Enem e de dezenas de outros vestibulares, vamos ver alguns temas que são muito frequentes, tratando especificamente do Enem, desde que essa prova foi implantada em 1998 até o ano de 2008, foram cobradas questões que exigiram muito raciocínio lógico e interpretações de textos. De 2009 para cá, essa prova começou a também, repito, também exigir questões que necessitam de algum domínio conceitual. Por isso, dentro do que o tempo nos permite, nessa nossa pequena aula, vamos falar de alguns conceitos importantes, de algumas partes da física, especificamente leis de Newton, do Newton aqui, da hidrostática e da calorimetria, temas que julgamos prováveis tanto no Enem quanto em qualquer outro vestibular. Bem, para começar, vamos falar um pouco sobre as 3 leis do Newton. A primeira lei diz que quando a força resultante for igual a zero, o objeto estará ou em repouso, ou em MRU, que é um movimento retilíneo e uniforme, ou ainda em rotação uniforme. Bom, para entender melhor essa lei, eu vou ler alguns trechos do livro do Newton, o Princípia, de Isaac Newton, de 1666, e que traz aqui informações que podem ser úteis no seu vestibular. Me acompanhe. O Newton disse assim em relação à primeira lei: a vis incita, é um termo do latim, ou força inata da matéria, é um poder de resistir, através do qual todo corpo, no que depende dele, mantém seu estado presente, seja ele de repouso ou movimento uniforme em linha reta. Eu vou ler mais um pedacinho, ouça só. Essa força é sempre proporcional ao corpo ao qual ela pertence, e em nada difere da inatividade da massa, a não ser pela nossa maneira de concebê-la. A linguagem é meio estranha, mas o que o Newton estava querendo dizer com isso é que a força inata da matéria, que é o que nós chamamos hoje de inércia, é um poder de resistir, através do qual o corpo tende a manter o estado em que ele estiver naquele momento. Mas vamos ler mais um pedacinho do livro do Newton. Olha o que ele disse. Uma força imprimida é uma ação exercida sobre um corpo a fim de alterar seu estado, seja de repouso, seja de movimento uniforme em linha reta. Ou seja, para alterar o estado de movimento de um corpo, eu preciso de uma força. E foi aí que Newton juntou essas duas informações que eu acabei de ler para você e enunciou aquilo que hoje chamamos de sua primeira lei, que diz assim: todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que ele seja forçado a mudar aquele estado por forças imprimidas sobre ele. Conclusão: se não houverem forças para alterar o movimento, o corpo permanece no estado em que estiver, seja de repouso, movimento retilíneo e uniforme ou rotação uniforme. Bom, a segunda lei de Newton, da maneira como atualmente a enunciamos, afirma que a resultante das forças é igual ao produto da sua massa e da sua aceleração. Quando Newton enunciou essa lei, ele disse a mesma coisa, porém com outras palavras. Vamos ouvi-lo. Ele disse assim: a mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção da linha reta na qual aquela força é imprimida.
Em outras palavras, o que ele quis dizer é que a força resultante e a aceleração sempre possuem a mesma direção e sentido. A terceira lei de Newton é a famosa lei da ação e reação. Vamos ver como ela foi originalmente enunciada através da leitura do livro do Newton. Ele disse assim: a toda ação há sempre oposta uma reação igual, ou as ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas a partes opostas. Seja o que for que puxe ou empurre alguma coisa, é da mesma forma puxado ou empurrado sobre ela. Se você empurra uma pedra com o seu dedo, o dedo é também empurrado pela pedra. Se um cavalo puxa uma pedra amarrada a uma corda, o cavalo, se posso dizer assim, vai ser igualmente puxado de volta na direção da pedra, pois a corda distendida, pela mesma tendência a relaxar ou distorcer-se, puxará o cavalo e obstruirá o progresso de um tanto quanto promove o do outro. Bom, você vê aí as leis de Newton enunciadas nas próprias palavras dele. Hoje a gente fala a mesma coisa com palavras um pouquinho diferentes. A gente costuma dizer, para toda ação tem uma reação de igual intensidade, na mesma direção, sentidos opostos, e ação e reação sempre agem em corpos diferentes. Por isso elas não se anulam. Mas, vamos dizer assim, em termos de significado, né, é exatamente a mesma coisa. Bom, agora nós vamos tratar um pouquinho da hidrostática. E essa parte da física é fundamental para se entender uma série de coisas do nosso cotidiano, e a hidrostática é fundamentada em 3 leis: a lei de Stephen, a lei de Pascal e a lei de Arquimedes. No ano de 2010, foram aplicadas 2 provas no Enem, porque ocorreram alguns problemas com a prova de cor amarela, não sei se você acompanhou, se está lembrado. Bom, na primeira prova, caiu uma questão envolvendo a lei de Arquimedes. Vamos lembrar um pouquinho o que diz essa lei. A lei de Arquimedes é expressa por essa equação que você está vendo, em que o E significa o módulo da força denominada empuxo, cuja unidade no sistema internacional é o Newton. Esse μF é a massa específica do fluido. Quando eu falo em fluido, pode ser líquido ou gás, cuja unidade no sistema internacional é o quilograma por metro cúbico. Vs é o volume que está submerso, a parte do corpo que se encontra, dentro do fluido que está sendo estudado, cuja unidade SI é o metro cúbico. Por fim, o G é o módulo da aceleração da gravidade, cuja unidade no sistema internacional é o metro por segundo ao quadrado. Vamos agora ao exercício que caiu na prova do Enem, a primeira aplicação da prova, no ano de 2010. Ele diz assim: durante uma obra em um clube, um grupo de trabalhadores teve de remover uma escultura de ferro maciço colocada no fundo de uma piscina. 5 trabalhadores amarraram cordas à escultura e tentaram puxá-la para cima sem sucesso. Se a piscina for preenchida com água, ficará mais fácil para os trabalhadores removerem a escultura, pois a... Bom, agora vamos ver. Antes de lermos as alternativas e analisarmos cada uma delas, vamos fazer uma análise conceitual da situação. Veja, ao encher a piscina com água, surgirá na estátua uma força denominada empuxo, cuja direção é vertical e seu sentido é para cima. Ela se somará à força exercida pelos trabalhadores, facilitando a sua retirada. Quanto ao valor da força empuxo, ela tem intensidade igual ao módulo do peso do líquido que o objeto desloca ao ser inserido nesse fluido. Vamos explicar melhor. O valor do empuxo é igual ao peso de um volume de água, cujo volume é igual ao volume do corpo que está submerso. Vamos tentar melhorar ainda mais essa explicação. Pense no volume da parte do corpo que está submersa, pode ser o corpo inteiro, por exemplo.
Imagine agora um volume igual a esse corpo de água. O peso desse volume de água tem um valor igual ao do empuxo. Assim, se a escultura for totalmente encoberta, o módulo do empuxo é igual ao módulo do peso de um volume de água igual ao volume da escultura toda. Agora nós vamos verificar cada uma das alternativas e localizar qual é a resposta correta. Alternativa A. A escultura flutuará e dessa forma os homens não precisarão fazer força para remover a escultura do fundo. Essa alternativa está errada, pois a escultura é feita de ferro maciço e por isso ela possui a mesma densidade do ferro, que certamente é muito maior que a da água e por isso não flutuará. Aliás, pelo contrário, sua tendência natural é ficar no fundo do recipiente, ou seja, no fundo da piscina. Alternativa B. A escultura ficará com peso menor e dessa forma a intensidade da força necessária para elevar a escultura será menor. Falsa também, pois o peso da escultura não varia. Se mergulharmos um objeto em água, a massa desse corpo não vai ser alterada, ela continua sendo a mesma. Consequentemente, seu peso permanece o mesmo. Então, está errado. Alternativa C. A água exercerá uma força na escultura proporcional à sua massa e para cima. Esta força se somará à força que os trabalhadores fazem para anular a ação da força-peso da escultura. Errada também, pois a força que surgirá na escultura, que é o empuxo, não é proporcional à massa do corpo, mas sim proporcional à densidade da água, é proporcional ao volume submerso e é proporcional à aceleração da gravidade do planeta, no caso da Terra. Alternativa D. A água exercerá uma força na escultura para baixo e esta passará a receber uma força ascendente do piso da piscina. Esta força ajudará a anular a ação do peso na escultura. Bom, falsa, pois a água exerce na escultura uma força para cima, que é o empuxo. O empuxo é vertical para cima, não para baixo. Então, errado. Alternativa E. A água exercerá uma força na escultura proporcional ao seu volume e para cima. Essa força se somará à força que os trabalhadores fazem, podendo resultar uma força ascendente maior que o peso da escultura. Bom, por tudo que já foi dito, por tudo que comentamos, essa é a resposta. Alternativa E, então, é a que deveria ser marcada. Bom, como já dissemos, em 2010 a prova amarela teve problemas e exigiu uma segunda aplicação. Nessa ocasião, a hidrostática foi novamente cobrada e dessa vez a questão exigiu conhecimentos tanto da lei de Arquimedes quanto da lei de Pascal. Vamos relembrar a lei de Pascal. Essa lei diz que a pressão exercida sobre um ponto qualquer de um líquido em equilíbrio e confinado em um recipiente transmite-se integralmente em todas as direções. Bom, lembrada a lei de Pascal, vamos ver a questão do Enem que exigiu esse conhecimento. Um brinquedo chamado ludião consiste em um pequeno frasco de vidro parcialmente preenchido com água que é emborcado, virado com a boca para baixo, dentro de uma garrafa PET cheia de água e tampada. Nessa situação, o frasco fica na parte superior da garrafa, conforme mostra a figura. Quando a garrafa é pressionada, o frasco se desloca para baixo, como mostrado na figura 2. Ao apertar a garrafa, o movimento de descida do frasco ocorre por quê? Bom, antes de lermos todas as alternativas, vamos ver na prática o experimento descrito pelo texto. Nós trouxemos aqui o brinquedinho ludião. Veja, eu tenho aqui o ludião é aquele objeto que está lá dentro, eu aperto a garrafa e você vê que ele desce. Eu solto, ele sobe. Só para você saber como que se constrói um brinquedinho desse, caso queira fazer em casa, você pega uma caneta comum, de preferência essas transparentes, tira a carga dela, tapa aquele furinho, que é o respiro, que ele tem que estar fechado, senão não funciona,
pega alguns clipes, de preferência o número 2, que está bem testado, funciona bem, e vai colocando os clipes aqui embaixo para dar uma espécie de dirigibilidade, né, ao nosso brinquedinho. Vai encaixando, pega uma garrafa com água, solta ele lá dentro, com os clipes para baixo, preenche a garrafa até a boca e está pronto o teu ludião, que funciona graças ao princípio de Pascal. Quando eu aperto, varia a pressão num ponto. Variando a pressão num ponto, nos demais pontos ocorre a mesma variação de pressão, empurrando um pouco de líquido para dentro da canetinha e, consequentemente, ela vai descer porque aumenta o seu peso. Beleza? E, consequentemente, a densidade também. Assim, ele afundará porque o módulo do peso será maior que o módulo do empuxo. Agora, podemos achar qual é a resposta correta dentre as alternativas. A alternativa A diz assim: diminui a força para baixo que a água aplica no frasco. Falso, pois a força que a água aplica no frasco é o empuxo e esta força é vertical para cima. Alternativa B: aumenta a pressão na parte pressionada da garrafa. Embora essa afirmação seja verdadeira, não é ela que explica o movimento do ludião. E por isso, em relação à questão, ela é falsa, embora seja verdade que apertando aumente a pressão, mas não é isso que explica o experimento. Alternativa C: aumenta a quantidade de água que fica dentro do frasco. Bom, essa é uma afirmação verdadeira, e dentre as alternativas é a que melhor responde à questão. Por isso, a resposta correta é a alternativa letra C, ok? Bom, agora vamos falar um pouco da lei do Stephen, né? A lei de Stephen é expressa por esta equação que você está vendo e o significado, né, das grandezas e das unidades no sistema internacional são os seguintes. O pH é a pressão hidrostática, cuja unidade no SI é o Newton por metro quadrado, também chamado de Pascal. O Mi é a massa específica do fluido, cuja unidade no sistema internacional é o quilograma por metro cúbico. G é a aceleração da gravidade, cuja unidade no SI é o metro por segundo ao quadrado. E H é a altura da coluna de fluido ou profundidade, cuja unidade no SI é o metro. Então, a pergunta é: o que pode ser cobrado sobre a lei de Stephen, né, nesse ano, nos próximos vestibulares aí que você vai fazer e no Enem também? Bom, dentre as muitas possibilidades, são muitas, nós vamos dar dois pequenos exemplos. Você está vendo aí a imagem de um mergulhador. Pode-se questionar, por exemplo, né, o que acontece quando ele vai mais profundo. Bom, obviamente, aumenta a pressão a que ele estará submetido e a lei do Stephen vai evidenciar isso daí. Veja que quanto maior a profundidade, maior será a pressão, pois essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Da mesma forma que líquidos, os gases também exercem pressão. A atmosfera, por exemplo, que é composta por gases, exerce pressão tão intensa que pode sustentar uma coluna de mercúrio de até 760 milímetros de altura ou uma coluna d'água de até 10 metros. Uma aplicação cotidiana da lei de Stephen é essa que você vê agora na imagem. É a pressão atmosférica que sustenta a água dentro do recipiente. E para comprovar, vamos fazer uma pequena, mais ousada experiência. Me acompanhe. Eu tenho aqui um copo de água, um pedacinho de papel e vou colocar água dentro do copo até preenchê-lo totalmente. Vou encher completamente o copinho com água, que tem umas gotinhas de tinta azul aqui para facilitar a visualização. E agora vamos ao momento mágico da nossa aulinha. Eu vou tapar com o papel, secar minha mão aqui, porque senão vai dar errado a experiência, vocês vão rir na minha cara, né? Então vou virar aqui de ponta cabeça, eu tiro a mão e não cai. Agora eu vou pegar um pedaço de granito, colocá-lo aqui e agora o tchan, 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 o momento mais mágico da nossa aula. Eu vou tirar o papel
e a água não cai. Como no galão. É a pressão atmosférica que está sustentando a água aí dentro. Beleza? Bom, agora vou só tirar isso daqui antes que a água caia e vocês comecem a rir na minha cara. Beleza? Ó, não caiu. Steven me salvou através da pressão atmosférica. Legal isso, né? Bem, mas agora precisamos tratar um pouco do terceiro tópico previsto para a nossa aula de hoje, que é a calorimetria, que faz parte da termologia. A termologia se fundamenta em dois conceitos, temperatura e calor. Vamos relembrar seus significados através desta pequena definição, mas muito importante, que você tem que saber. Temperatura está associada ao grau médio da agitação térmica das partículas de um corpo. A figura apresenta dois corpos, A e B, e seus respectivos graus de agitação. Essas aspinhas que você vê ao lado, né, das bolinhas representam o grau de agitação das moléculas que compõem cada um desses corpos. O corpo A possui partículas com maior grau de agitação e, por isso, pode-se afirmar que ele possui maior temperatura que B. Agora vamos definir a grandeza calor. E para compreender melhor esse conceito, vamos considerar que aqueles dois corpos, A e B, do exemplo anterior, estejam próximos um do outro. Devido à diferença de temperatura entre eles, ocorrerá a troca de energia e, por isso, o mais quente esfria e o mais frio esquenta. O objeto que perderá energia, no caso o corpo A, diminuirá sua temperatura. Suas partículas passarão a vibrar menos e sua energia interna diminuirá. O objeto que receberá energia, no caso o corpo B, terá sua temperatura aumentada e por isso as partículas vibrarão mais e sua energia interna aumentará. Enquanto a energia está em um corpo, em um determinado corpo, ela é denominada energia interna. Mas quando a energia estiver em trânsito, passando de um corpo para outro, ela é denominada calor. Calor é a energia térmica enquanto em trânsito que passa espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Para que corpos troquem calor, é necessário que estejam a diferentes temperaturas. O calor passa espontaneamente do corpo mais quente para o corpo mais frio. E essa troca cessa quando ambos entrarem em equilíbrio térmico, uma coisa que cai sempre em vestibular, cuidado com isso. Ou seja, atingindo a mesma temperatura, não tem mais troca de calor. O calor se propaga de um corpo para outro de três maneiras diferentes: condução, convecção e irradiação. Mas sobre esse tema, eu sugiro que vocês assistam no YouTube um vídeo que trata desse tema. Procura lá, Professor Cordeiro, Rap do Calor, e você terá uma breve revisão sobre essas formas de propagação de calor, de uma forma assim, digamos, uma brincadeirinha didática. Assista lá, você vai gostar. Bem, o assunto termologia é muito amplo, mas como essa nossa revisão é relativamente curta e temos que tratar de vários temas, eu vou me fixar em alguns tópicos que costumam ser mais abordados nos vestibulares e no Enem. Nós vamos resolver agora uma questão que exige vários conceitos dessa parte da matéria. Essa figura faz parte de uma questão da prova do Enem. Eu não vou ler toda a questão, pois ela é muito longa, mas resumindo, após uma série de informações, aparecia esta figura que faz parte da planta de uma usina termosolar. Usinas termosolares refletem a luz do sol, direcionando-a para o foco de um espelho parabólico, por onde passa um cano que contém um fluido. E, devido à concentração das radiações solares, o fluido se aquece e transfere calor para uma massa de água que vaporiza, né, passa do líquido para o gasoso, e os vapores, sob pressão, movimentam uma turbina, que, por sua vez, movimenta um gerador de eletricidade. Mas o que a questão realmente perguntou foi o seguinte, acompanha lá.
considerando que a distância entre a borda inferior e a borda superior da superfície refletora tenha 6 metros de largura e que focaliza no receptor os 800 watts por metro quadrado de radiação proveniente do Sol, e que o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius, ou podemos escrever grama elevado a -1, Celsius elevado a -1, que é a mesma coisa que o por grama grau Celsius que vocês estão mais habituados, que é igual a 4.200 joules vezes quilograma a -1 vezes Celsius a -1. Então, o comprimento linear do refletor parabólico necessário para elevar a temperatura de 1 metro cúbico, equivalente a 1 tonelada de água, de 20 graus Celsius para 100 graus Celsius em 1 hora, estará entre... Caramba, né? O texto é tão cheio de detalhes que o exercício parece difícil, mas na verdade não é tão difícil assim, nem tão simples, vamos ter que pensar um pouquinho. Para resolvê-lo, teremos que relembrar a equação da potência e a equação que permite também o cálculo da quantidade de calor que provocaria a variação de temperatura desejada. O conceito de potência expressa a relação divisão entre a energia transformada ou transferida, no caso desse exercício, essa energia ou calor, e o intervalo de tempo em que ocorre essa transferência, como se observa na fórmula que você está vendo. Nessa fórmula, o P representa a potência, cuja unidade no SI é o watt. Pode-se, dentre várias possibilidades, usar também o caloria por segundo, que também é frequente nos vestibulares. O EN representa a energia transformada ou transferida, no caso, o calor, cuja unidade SI é o joule, mas também pode-se usar o caloria e outras mais. ΔT representa o intervalo de tempo no qual houve a transferência de energia, cuja unidade no SI é o segundo. Pode também usar minuto, hora ou qualquer outra unidade de tempo. Essa outra equação permite calcular a quantidade de calor Q, denominada calor sensível. O calor é uma forma de energia e, por isso, no sistema internacional é medido em joules. Para calcular sua quantidade, basta multiplicar as seguintes grandezas. A massa, que é o M aí, né? O calor específico, que é o Czinho, e o Δθ expressa a variação de temperatura. Essa equação é conhecida como a equação do Kmassett, né, ou equação do calor sensível. E agora nós vamos usá-las, né, as duas equações, para fazer os cálculos e resolver o teste que lemos há pouco. Bom, como o teste pede o comprimento dos espelhos para aquecer 1 metro cúbico de água desde 20 graus Celsius até 100, vamos, em primeiro lugar, calcular a quantidade de calor necessária para cumprir essa tarefa. Então, a gente pega a equação do Kmassett e substitui lá a massa, 1.000 kg de água. Calor específico, como eu estou trabalhando em quilograma, eu tenho que pegar no sistema internacional 4.200. 80 é a variação de temperatura. Fazendo as continhas, a quantidade de calor necessária vai dar 3,36 vezes 10 à oitava joules. Como o problema afirma que este aquecimento deve ocorrer em 1 hora, é necessário termos uma potência adequada para que o aquecimento seja cumprido no tempo determinado. Por isso, o passo seguinte é calcular a potência. Vamos lá? Bom, como nós vimos, potência é energia por tempo. A energia é o calor, de 3,36 vezes 10 à oitava joules. E o tempo é em 1 hora. Só que nós não podemos usar hora, vamos ter que passar para segundos, então 3.600 segundos. De propósito, não faremos essa conta e, por enquanto, deixaremos o valor, né, da potência escrito na forma de fração. Já já você vai ver por quê. Simplificações que vamos fazer no final, tá? Bom, outro dado apresentado no problema é que o Sol irradia 800 watts por metro quadrado. Assim, nós poderemos determinar qual a área que implicará a potência encontrada no cálculo anterior, ou seja, teremos que calcular quantos metros quadrados de espelho são necessários para conseguir a tal potência. Como a largura dos espelhos é de 6 metros, o que queremos saber, e nós queremos saber o comprimento, né? Nós procederemos
da seguinte maneira: 800 watts por metro quadrado é a potência, né, irradiada pelo Sol. Esses 6 metros vezes L é a área do espelho, 6 metros a largura e o L o comprimento que nós queremos determinar, que vai ser igual ao 3,36 vezes 10 à oitava por 3.600 watts que nós já havíamos encontrado. Aí você vai fazer essas continhas e vai achar que o L é igual a 19 metros. Bom, eu gostaria de lembrar que muitas outras coisas, muitos outros assuntos, fórmulas, né, podem ser cobrados, mas eu creio que estas foram dicas assim possíveis de caírem, aliás, muito prováveis, né, para o Enem, para vestibulares de qualquer região do Brasil. E encerrando, eu desejo a todos boas provas e que essa aula possa contribuir pelo menos um pouquinho com a sua aprovação. Tá bom? Abraços, até mais. Chegou a hora de relembrar as últimas dicas do professor e orientador vocacional do Positivo, Ivo Carraro, para te ajudar durante a preparação para as provas. Procure iniciar a resolução da prova pelas questões mais fáceis. Assim, você vai ficar mais autoconfiante. Evite patinar nas questões consideradas mais difíceis. Neste caso, o aumento da ansiedade ou do seu nervosismo vai ser inevitável. Agora é hora daquele rápido intervalo, para você descansar e voltar com tudo para as próximas aulas. Fique ligado aqui na TV Estadão que a gente volta em 10 minutos.